Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto de Encontro. Estou recebendo o vereador Marcos Papa e também a Andréia Campaz Bombonato, engenheira ambiental. Vamos falar dos parques da cidade, vereador. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Luciano. Bom dia, Andréia. Bom dia a você que nos assiste pela TV Câmara. Eu compareço aqui com a alegria de poder falar com Ribeirão Preto, mas com a tristeza do assunto, né, que nós vamos tratar aqui, que são os parques de Ribeirão Preto, as praças. Mas vamos seguindo a entrevista para que a gente possa, então, dar sequência às perguntas que você tem para nos fazer. A população tem reclamado, Andréia, muito da não conservação das áreas públicas, principalmente dos parques da cidade. Agora, mortandade de peixes e patos, aí já é demais. Obrigado pela presença. Obrigada, Luciano, pelo convite. Infelizmente, essa mortandade é responsabilidade da prefeitura, né? Seria cuidar dos animais. Então, está faltando alimentação, infelizmente, é lei de crimes ambientais, né? Não cuidado com a fauna. Então, isso seria responsabilidade da prefeitura, cuidar desses animais. Eles estão falhando, está faltando cuidar dos patos, dos peixes. A gente tem denúncias de pela manhã os funcionários tirando peixes mortos que estão morrendo durante a noite. Os funcionários vão lá de manhã e tiram os que estão boiando. Então, várias pessoas vieram com denúncias, né, de animais mortos. Os patos que estão no Parque Raia, no Parque Maurílio Biagi, por exemplo, os cachorros de rua invadem o parque e pegam esses patos que convivem ali, que moram ali no parque. Então, é um problema que tem que ser resolvido assim, com o mais rápido possível. Vereador, é verdade que tem parque que foi... a prefeitura inaugurou um cemitério de patos? Então, Luciano, não foi propriamente uma inauguração oficial, né? Mas pelo contrário, escondida. Mas é uma notícia muito triste, né? É macabro saber que 11 patos morreram de fome e estão enterrados no Parque Tom Jobim. Nós vamos fazer uma vistoria novamente essa semana para ir ao local conferir essa denúncia que teve, mas é uma denúncia de alguém que trabalha ali no parque já há alguns anos e que ela coincide com essa realidade dos outros parques. Então a prefeitura ela não tem funcionário suficiente para cuidar do parque, ou os funcionários que a prefeitura está nomeando, comissionados, a gente não tem conhecimento, não estão fazendo o seu trabalho, ou um ou outro. A prefeitura sempre se apressa em apresentar uma boa desculpa, mas o fato é que os parques estão aí para a população ver. A prefeitura transformou-se, não tem lá a fantástica fábrica de chocolate, aquele filme? Tem. A prefeitura de Ribeirão Preto, na gestão da Darcy Vera, é a fantástica fábrica de desculpa. Desculpa esfarrapada nesse caso, porque não adianta tapar o sol com a peneira, uma expressão antiga, né? Mas é o que essa administração vem tentando fazer, pensando que a população é besta, não vê o que está acontecendo. A população que frequenta os parques, que é uma necessidade da população ter os parques tão bonitos, construídos, mas que estão largados. E eu venho falando isso faz 2 anos. O programa Ponto de Encontro já me entrevistou para falar disso. Por que o cuidado com isso? A nossa cidade é muito quente. Em algumas épocas do ano, a umidade relativa do ar aqui é baixíssima. Né? Crianças e idosos têm doenças, incidência de doenças respiratórias por conta disso. Como é que a cidade pode lidar com isso de maneira preventiva? Os nossos parques bem cuidados, arborizados, os espelhos d'água revertendo a umidade relativa do ar, o bem-estar da população que precisa interromper a rotina frenética de trabalho para ter um momento de descanso, né? E isso tudo a prefeitura pode prover, tem dinheiro para isso, mas não quer prover, não tem gestão, não tem o cuidado com o dia a dia da população. E outros assuntos que nós já falamos aqui, né? Imagina quando nós estivermos em Ribeirão e ainda vamos voltar a ter um transporte coletivo de qualidade, né? Para a população se locomover com qualidade, para chegar no seu trabalho, para voltar para casa. Fizemos vistoria, Luciano, em todos os parques da nossa cidade. A Andréia pôde me acompanhar em algumas visitas, outras acompanhado de moradores, né? O caso do Parque Raia é eloquente, o caso do Parque Tom Jobim é grave, porque nós flagramos lá
14 pontos que o alambrado está rompido. Aquilo foi cercado justamente para uma atitude de preservação do que está sendo cuidado lá dentro e de proteção de quem frequenta o parque à noite. Então a prefeitura não custa prover uma boa iluminação, cerca do parque e a Guarda Civil Municipal. Meu Deus, pagamos impostos para quê? Eu faço uma pergunta ao senhor. Foi inaugurada uma base da Guarda Civil Municipal dentro do Parque Tom Jobim. Quer dizer, às 18 horas o parque fecha, o guarda vai embora? É o que está acontecendo, não é? É o que está acontecendo. E realmente está lá o posto policial. No dia em que fui fazer a vistoria, não ingressei dentro da base, mas no parque não havia nenhum policial civil da nossa Guarda Civil ali. E, conversando com o pessoal da Guarda, nós percebemos também que há uma interferência da prefeita em algumas áreas. A Guarda não consegue fazer uma gestão de turnos de acordo com a necessidade. Está havendo essa interferência. Então, o que eu vi lá, a base está lá, bem construída por sinal, mas eu não vi nenhum guarda no parque. E os moradores reclamaram conosco que a noite é muito pior, pelo fato de que os alambrados estão rompidos e pelo fato de que numa extremidade do parque não há nenhuma iluminação, é muito inseguro ir no Parque Tom Jobim à noite. É uma injustiça com a população que mora ali no entorno, porque paga IPTU, paga a conta d'água, paga os seus impostos, mas não vê um serviço básico, simples, elementar, como cuidar de um parque para que a população possa ter um momento de lazer, sem a necessidade de entrar num automóvel, ter que vir para o centro da cidade, frequentar um shopping center. A pessoa não tem dinheiro para consumir. E essa situação se agrava, quer dizer, agora com essa recessão econômica imposta pela presidente Dilma, agrava. A pessoa precisa ter um lugar e ela tem direito de se divertir ali no bairro onde ela mora. Por que não? Hein, André? Se a sociedade, se a prefeitura pode oferecer isso, mas quando eu falo, Luciano, que a prefeita Darcivélia é desqualificada para governar, porque eu investigo questões gravíssimas, como a concorrência do lixo fraudulenta, a justiça parou, os 22 escândalos na CPI do transporte que a CPI revelou, agora as obras do PAC tivemos que parar na justiça também. Então, o meu mandato tem ido atrás de coisas gravíssimas, mas perceba como coisas simples a administração não consegue fazer. O senhor tocou num assunto agora importante. A justiça parou a investigação sobre a concorrência do lixo? A justiça aceitou. Aceitou os meus argumentos, que a prefeita dizia que não era válido, recorreu, é um direito que ela tem, mas felizmente o Tribunal de Justiça, por unanimidade, acolheu 8 dos meus 11 argumentos. A concorrência, que era para ter sido em dezembro de 2013, foi devidamente enterrada pela quantidade de erros que essa prefeitura queria cometer, uma injustiça com a cidade de Ribeirão Preto, iria endividar Ribeirão por 20 anos e um contrato fajuto no qual o futuro prefeito não teria como exigir um serviço decente de coleta de lixo. Andréia, nós temos várias reclamações nas áreas públicas, do espaço público nosso. Por exemplo, no Parque Luiz Carlos Raia, banheiros danificados, sem bebedouros. O que acontece? Quando a gente fala de parque, era público, e também uma deficiência na iluminação, as pessoas trabalham. E todo cardiologista recomenda, no mínimo, 3 vezes por semana, de 40 minutos a 1 hora de caminhada. Então, para a pessoa não caminhar na rua, vai caminhar num parque. Então, naquela região da cidade, vão no Raia. Da outra região da cidade, vão ao Curupira. Vêm ao Maurílio Biagi, vão ao Tom Jobim. Só não vão no Genaro, porque está fechado faz 3 anos. E no Rubens Siones, porque não existe, né? Só tem a pedra fundamental lá, aquele arco que fizeram lá, né? Então, como que a pessoa consegue se exercitar numa área pública com esses problemas? Você averigou isso. Infelizmente, isso vem ocorrendo. As pessoas saem do trabalho 6, 6h30, elas só conseguem chegar ao parque às 7. Já está escuro, o parque, a maioria dos parques fecha às 8, então as pessoas têm pouco tempo de lazer, porque a maior parte das pessoas vai nesse horário, então fica comprometido, porque essas pessoas elas não têm uma infraestrutura básica, que é a iluminação, é a segurança, é o bebedouro. Como a pessoa
caminha sem ter acesso à água, a um banheiro. Então fica tudo comprometido, complicado. A população dos bairros não tem como acessar um parque sem uma infraestrutura. Então fica todo a área, o horário de lazer dessas pessoas fica comprometido, né? O Parque Rubensione mesmo, a prefeitura já gastou 980 mil ele não existe, né? Nada foi feito. O que aconteceu? O parque está ali, a cerca, a gente foi ontem lá, eu fui com o Marcos Papa, e a cerca, o alambrado está todo rompido, degradado, caído, não tem nenhum tipo de infraestrutura, nenhum tipo de obras iniciadas ali. Então, realmente, os parques estão abandonados e a população é quem acaba sofrendo, né? Nós temos área invadida próxima a Rubensione. Tem uma área algumas invadida famílias e que moram lá. já. Tem algumas famílias que moram lá, um pecado, né? Porque o parque ali, ele poderia servir de apoio até para o parque tecnológico, porque está perto, parece que próximo, não, mas está perto ao parque tecnológico que está funcionando. É uma situação dramática, né, Luciano? Porque a gente não está falando aqui que a prefeitura deveria ser obrigada a descobrir a cura da bronquite, né? Então, a Secretaria da Saúde é obrigada a curar todos os munícipes de bronquite. Estou falando de bronquite porque estamos falando de arborização, de respiração, então vamos falar das doenças pulmonares, né? Não é isso que a gente está pedindo, não é isso que a população está exigindo. Estamos pedindo alambrado, grama cortada, um bebedouro que tenha uma água que funcione, um banheiro limpo para usar. Meu Deus do céu, a que ponto chegamos nessa administração? Precisava chegar nesse ponto? Será possível que uma cidade de sucesso como Ribeirão Preto precisa ter uma prefeitura como essa que é um fracasso? Mas é por causa do dia a dia. E nós apontamos o erro, a prefeita foge. E agora, num gesto de desespero, deu de mentir publicamente. No caso das minhas emendas, que destinavam 2 milhões para as creches de Ribeirão Preto, dinheiro que sairia do gabinete dela, do gabinete está lá. Luciana, ela mentiu para a imprensa, disse que eu não tinha apontado a origem dos recursos. E apresentou documentos falsos, mostrou uma emenda que não era minha. Tinha dirigente de entidade lá, que eu conheço há 30 anos, que são pessoas da minha mais alta confiança. Ela mentiu descaradamente. Sei lá se da cabeça dela, ou por insistência de algum assessor. Olha o que ponto do desespero chegou. Quer dizer, não faz a gestão, não toma as providências elementares, fecha os olhos para os horrores do DAERP, que gasta milhões sem licitação, e agora propôs uma licitação completamente superfaturada, indícios de superfaturamento multimilionários, que levamos ao Ministério Público. Espero que o promotor tome as providências, como, por exemplo, encaminhar um ofício. O promotor, não é nem função do promotor fazer isso, mas que essa concorrência do DAERP, que essa concorrência do DAERP ela não se realize na forma como está proposta. E veja o quanto a cidade precisa do DAERP funcionando, né? Nós também temos feito vistoria nas ruas. E você que está nos assistindo pela televisão, são infinitos, já paramos de contar. Não cabe na escrivaninha do gabinete a quantidade de ofício, de requerimento, de munícipe pedindo, olha, pelo amor de Deus, esgoto vazando, água vazando. E o DAERP sem um superintendente, né? Outra irresponsabilidade da prefeita. Não tem um superintendente no DAERP. E se for convidar alguém, o salário é R$5.000 líquido. Com todo respeito, né, a quem ganha esse valor, é um valor realmente razoável para se viver, mas não para levar adiante a superintendência de uma autarquia tão importante. O DAERP, para você que está nos assistindo, o ano passado faturou $100 milhões. Olha só, $100 milhões, é tamanho de muita multinacional. E um profissional que lidera uma empresa dessa, ele ganha em torno de R$30 mil. Aí você pode, até 60 em alguns casos. Você pode dizer, mas aqui não é iniciativa privada, aqui é um órgão público, realmente. Mas R$5 mil comparados com R$60 mil, a prefeita não quer um talento, alguém que tenha capacidade técnica para tocar o DAERP. Ela quer, como o Marco Antônio está fazendo, o secretário acumulando função e organizando licitação com indícios de superfaturamento. Olha, a Páscoa está chegando, vereador. E é tradição na Sexta-feira da Paixão a grande pesca no Tom Jobim. Então já quero convocar a população para não ir ao Tom Jobim, porque os peixes já estão morrendo de fome. Então não vai ter a pesca. Não é isso? Tristeza, né? É?
Você vê que Mas coisa é verdade, bonita? é a realidade, não é? Olha que coisa bonita que a prefeitura poderia fazer, né? Provendo um espaço de qualidade para a população se reunir, uma atividade tão divertida. Mas todo ano é tradição. E que permite um congraçamento, né? Para que serve festa, hein? A festa para os cristãos, ela não tem o sentido de ostentação. Ela tem o sentido de confraternização. E olha que bonita a prefeitura, se pudesse promover esse encontro ali por uma pescaria, né, para quem gosta, mas nem isso. Olha, nós estamos mergulhando em Ribeirão Preto para o mundo cão. Felizmente ou infelizmente, faltam 21 meses para essa administração terminar. O sucessor terá muito sacrifício pela frente, mas será um alívio já não ter essa nuvem horrorosa que cobre Ribeirão Preto e que está infelicitando toda a cidade. Mas só para lembrá-lo, vereador, é tradição a pesca no Tom Jobim toda sexta-feira da Paixão. Então, creio que ainda tradição. Dá tempo, né? A prefeitura pode reagir de algum jeito, ela tem tantos parceiros privados aí que fazem favores menores, faz um favor grande, dá tempo de povoar peixes, né? o lago lá do Parque Tom Jobim com peixes para a população poder ter esse encontro lá. O senhor conheceu... Já pensou se a prefeita fizesse isso só para me contrariar? Levasse bastante peixe lá para o Parque Tom Jobim, né, o pessoal lá, os meus amigos da Secretaria de Comunicação da Prefeitura que estão me assistindo agora lá nos monitores, vai lá e fala para a prefeita agora, sobe lá pro gabinete dela e fala: prefeito, o Papa está dizendo que a população não vai poder pescar no dia lá da Páscoa. Vamos lotar de peixe e queimar a língua do Papa. Seria uma boa, né? Ô, vereador, o senhor conviveu muito com o comendador Laerte Alves, foi presidente do Botafogo, presidente do Conselho do Botafogo. Quando foi inaugurado o Parque Luiz Roberto Jabali, Curupira, ele doou os peixes para aquele lago. Ele doou para a prefeitura na época. Doou. E aí, através daquelas matrizes, levaram peixes para outros parques. Agora não estão alimentando os peixes. Aí não dá. Estão matando o pato de fome. Matando o pato de fome. Matando peixe de fome. É um absurdo isso aí, André. É um absurdo, Luciano. Tem denúncia de pessoal que frequenta os parques que tem até a comida. A ração dos peixes tem até um local que fica armazenado e os próprios funcionários do parque não têm a chave. Você está me dizendo que falta o tratador ou falta a chave? Falta a chave para abrir a sala que tem a ração. Então a ração está ali, os próprios moradores tomam a iniciativa de levar ração, de levar farelo de milho para alimentar os patos, os peixes. A população é que está sofrendo para tentar suprir essa deficiência, né, para tentar alimentar os animais com o dinheiro do próprio bolso, né, por uma falha de cuidados com os animais do próprio parque. Então é uma situação super complicada. Vereador Marcos Papa, que ponto chegamos? O alimento está trancado. Mas quem tem a chave ou está sempre abonando ou está de licença prêmio, porque não é possível. Ou era comissionado que no desespero a prefeita demitiu, exonerou e não organizou a gestão para fazer isso. O secretário da administração provavelmente não está administrando bem. A evidência é essa. Então a prefeita manda ele acumular o DAERP, a superintendência do DAERP, fica propondo concorrência superfaturada no DAERP, né? Esconde documento da CPI do transporte e não dá conta de administrar uma coisa simples como um turno de funcionários que possa ter a chave da porta onde guarda ali o almoxarifado, onde guarda a ração para poder dar para os peixes, para poder alimentar os patos. Lembrando que criança gosta muito de bichinho, né, Luciana? A criançada adora ver os bichinhos, ver os peixes. Eu, quando minhas filhas eram menores, levava lá. E hoje, essa nova geração das crianças está privada disso. É o estado de horror, né, que estão implantando em Ribeirão Preto. O mesmo descuido, a mesma falta de zelo que mata paciente num posto de saúde, que não cuida corretamente num posto de saúde, é o que está acontecendo com os parques da nossa cidade. E as praças, né? Não podemos esquecer das praças. De novo, eu repito aqui, todas, com exceção da Praça 15, o espelho d'água seco. Qual é a desculpa da vez da prefeitura? É para evitar a proliferação da dengue. Meu Deus, mas se limpar, se cuidar, não vai ter procriação de mosquito da dengue. Isso é muito simples. Só jogar sal grosso. Aqui no Tom Jobim estão apanhando do carrapato estrela.
Nas praças, essa administração está apanhando do mosquito da dengue. Onde é que nós vamos parar? Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas Papa, faz alguma coisa. Eu falo, gente, o vereador ele está atento à população, ele está fiscalizando, eu estou denunciando, e repito aqui, coisas gravíssimas como a concorrência do lixo, como essa concorrência do DAERP, que eu estou impedindo, tentando impedir junto com os colegas da oposição, os problemas da CPI do transporte, não é? São casos gravíssimos e coisas simples. A impressão que dá é que a prefeita não governa mais. Eventualmente, quando algum juiz determina por sentença que ela tome alguma providência, ela vai lá contrariada e cumpre uma decisão judicial, porque o exercício de prefeito, de estar presente onde o problema está acontecendo, de encontrar uma solução, de chamar pessoas que entendam daquilo para resolver, para devolver para a população um serviço que a população precisa e merece, porque trabalha, porque paga seus impostos, isso a prefeita não está fazendo mais. Parece coisa assim como se fossem os 3 últimos meses de um mandato depois de uma eleição que ela perdeu. Aliás, eu tenho feito esse desafio, né? Quero saber no palanque de quem que a prefeita Darcy Vera vai subir na eleição do ano que vem. Nessa eleição agora de 2014, todos os aliados esconderam ela. Eu tenho certeza que é isso que vai acontecer o ano que vem também. Vereador, nós vivemos numa cidade grande. É um centro de uma região fabulosa. Hoje, em torno de 6 a 8 milhões de habitantes. Ela depende diretamente de Ribeirão Preto. Nossa cidade precisa descentralizar, vereador. Nós temos que dividir a cidade em regiões e ter subprefeituras funcionando, equipadas, para todos os serviços básicos funcionarem. Não dá mais para a gente ficar numa administração concentrada para uma cidade desse tamanho. Por exemplo, se o senhor for do outro lado da Anhanguera, o que acontece? Lá parece que é um outro município. Tem, basicamente, 150 mil habitantes. É uma outra cidade, sim. É uma outra cidade. Só que precisa do poder público ali. Precisa do poder público. E a gente vai fazer muita matéria lá. Pô, a carência é enorme. Enorme. Parece que é um outro município próximo a Ribeirão. Não é possível que essa gente mora no município de Ribeirão Preto. Você quer ver um outro exemplo que eu dou? Hoje a Andréia está no programa aqui, a Andréia é engenheira. Me ajuda a pensar essas coisas, né? Tem rua que tem buraco num quarteirão 7 buracos, né? Tem rua que é uma tragédia. Eu proponho esse raciocínio para a população. Nós não temos o anel viário em Ribeirão Preto. O nosso anel viário é de padrão internacional. Não tem buraco no anel viário. Chove igual. Os caminhões passam por ali, os carros passam por ali. Como você disse, a cidade já ultrapassou as fronteiras do anel viário e da nossa Anhanguera. E não tem buraco no anel viário. Por que não tem buraco no anel viário? Porque é uma empresa que compra o melhor asfalto possível, pelo menor preço possível, para durar 25 anos. E treina bem seus funcionários para aplicar corretamente. Recentemente, um canal de TV mostrou, né, os funcionários que ordenaram aos funcionários que cumprissem a tarefa a toque de caixa dentro daquele dia, e eles estavam jogando asfalto onde estava tendo um vazamento, né? Então, assim, perdeu o rumo, a administração perdeu o rumo, não tem justificativa. Eventualmente aparece alguém dizendo que a gente só critica, agora errado é quem silencia para esse tipo de coisa, errado é quem é conivente a esse tipo de administração. Essa administração está decaindo de um tanto que já não vai ter mais aliado, vai ter comparsa, né? A espelho do que é o caso do governo federal. A presidente Dilma não tem aliado, ela tem comparsa. Porque olha o que está acontecendo, diante de uma manifestação com 40 mil pessoas na rua em Ribeirão Preto. Ela me manda 2 ministros que se comportam como 2 dirigentes do PT, e não como ministros de Estado. Tem a cara de pau de dizer na televisão que, não, mas são pessoas que não votaram na presidente. Olha o ponto que chegamos. Eles não estão ali como dirigentes partidários, estão ali como ministros de Estado e se comportaram erroneamente como dirigentes de partido. A espelho do que acontece no governo federal, um desmando praticamente completo, ou um mando de quem não deveria estar mandando, quem não tem qualificação para mandar, nós vemos a administração municipal como um espelho
do governo Dilma, infelizmente. Qual a saída para isso? A população tem recorrido ao gabinete, tem recorrido aos nossos assessores, e nós ajudamos a população a fazer. Porque quem deveria fazer era a prefeitura, não faz. É a prefeita que tem 10 mil funcionários e no cofre 2,5 bilhões de reais. Então quem tem que fazer é a prefeita, ela não faz. Muito bem, que a população venha assim ao gabinete, ligue, escreva, não é? O meu e-mail é muito fácil de guardar, é o meu nome, marcospapa@marcospapa.com.br, e a nossa equipe, os nossos assessores, vão a campo, ver o que está acontecendo, ajudar a denunciar, pedir providência, e muitas vezes a necessidade é de ir buscar a providência na justiça, como foi um caso gravíssimo no Parque Ribeirão Preto, milhões de litros de esgoto vazando in natura para o Ribeirão Preto, e nós tivemos então que representar criminalmente a prefeita, e só assim o DAERP foi lá tomar uma providência. Estava tão ruim, Luciano, e você que está nos assistindo, que nós permanecemos ali no local em torno de 30 minutos. E a dor de cabeça que eu tive foi muito grande. E os moradores perceberam, falaram: Papa, eu estou vendo que você está com dor de cabeça. Estou vendo que você não está bem por causa do cheiro que está aqui. Agora imagina a gente que mora aqui, que dorme, que acorda, que tem protocolo há 20, 30 dias e o DAERP não vem tomar uma providência. Então a gente não sabe se a gente fica indignado, né, a gente se revolta, algumas pessoas chorando em torno da gente, porque vai pedir para quem? Se o poder público não vai lá agir, pede para o vereador vai e pede, também não faz. Infelizmente, uma ordem judicial que teve que ser suficiente para mobilizar a administração a tomar uma providência que não deveria nem ocorrer. Nós estamos em 2015, inadmissível, André, vazamento de esgoto in natura no Ribeirão Preto, uma mortandade de peixes terrível. Mas assim está a nossa administração. Nosso tema de hoje são os parques. Eu, de novo, desafio a prefeita para uma tarefa muito simples. Cuide dos nossos parques, prefeita. Existem pessoas que dependem daquele único espaço de lazer para o encontro com os vizinhos, para o convívio. As cidades foram feitas para o convívio, não para a exclusão, para a segregação. A prefeitura pode fazer isso. Vereador, nós temos várias praças, áreas públicas também, com problema sério, principalmente com moradores de rua. Eu, de determinados momentos, acho que o Ministério Público em Ribeirão Preto não funciona, como o Judiciário não funciona, como nada funciona aqui. Porque a cada dia que passa a gente vê criança nas ruas, pedindo esmola, trabalhando no tráfico de drogas, os drogados sem ninguém cuidar, esquizofrênicos morando na rua e o povo dentro de casa trancado. Quando isso vai mudar? Então, nós falamos de coisas simples, né? E falamos de coisas complexas como essa situação que você está nos trazendo. É complexo? É complexo. A cidade ela sofre uma pressão que ela não tem muito controle, que é a questão da recessão que o país vive hoje, não é? A presidente Dilma escondeu todo o problema que vinha acontecendo na economia do país. Ela escondeu até que venceu as eleições. Não vamos esquecer que 2 dias após as eleições, a vitória dela, ela aumenta a taxa de juros. Já é o 5º aumento sucessivo, empurrando o país para uma situação cruel, que é a recessão com inflação. Recessão com inflação e agora subindo os juros. Olha a crueldade desse governo. O que está acontecendo? As pessoas estão sem emprego, a indústria, Luciano, está em recessão há 38 meses. Agora o comércio e os serviços estão sentindo também. E esse povo está desempregado e vai para a rua mesmo. O analfabetismo aumentou. Como é que pode se admitir? O analfabetismo aumentou nos últimos 10 anos no Brasil. Então, é verdade que sobra para o município uma parcela significativa desse problema. Mas, para que tem prefeito? Para entender o problema que você está apontando e achar uma solução. Se a prefeitura tiver, e ela tem, bons técnicos na área da assistência social, que façam bons projetos junto ao governo federal. Agora o governo federal está fechando as torneiras dos convênios. E está fechando drasticamente. O país vai sentir muito
em 2015 essa recessão. As ONGs que prestavam serviço de tratamento vão fechar. Porque não Então, vem é o que eu repasse. ia dizer. E é o que eu ia dizer. A prefeitura, ao invés de articular a formação dessas ONGs para que elas possam estar estruturadas e ligadas a convênios de âmbito municipal, estadual e federal, nem isso ela faz. Ela atrasa o repasse para as ONGs que estão organizadas para fazer isso, ela não paga. Então, existe problema federal? Existe. Aqui no município tem como resolver? Tem, mas precisa de prefeito. Precisa de alguém que se sensibilize com o drama social e que providencie uma rede sofisticada de atendimento para minorar, para mitigar esse problema. Existe o problema maior, mas o município, o prefeito, tem muito poder, notadamente numa cidade como Ribeirão Preto, que arrecada 2,5 bilhões de reais por ano. E trabalhar junto com o Ministério Público para que faça funcionar, e também o respaldo do Judiciário, para tirar essa gente que está na rua, para pôr em abrigo, para dar tratamento, né, cuidar das crianças que estão no meio do tráfico de drogas, que estão vendendo balas nas noites, né, e não estão fora das escolas, né, vereador? São instâncias do poder público que precisam estar articuladas para responder corretamente a esse drama social, que é uma realidade. Agora, se a prefeita foge à sua responsabilidade, é insensível ao drama social, e ao invés de ajudar, agrava, como atrasando o repasse para as entidades, nós ficamos mais uma vez de mãos amarradas. Agora, eu fico com receio, assim, a população nos escuta e fala, mas e agora, o que eu faço? É dia a dia entender melhor esse processo, acompanhar e exigir. É isso que nós temos que fazer, sempre, a todo momento. Eu falo, Luciano, você que conhece bem o futebol, político não é time de futebol. Time de futebol, o time da gente pode até ser ruim, a gente continua torcendo para ele. Político não, se ele não for bom, tem que trocar. Aquele que não estiver honrando o compromisso que a população, que ele assumiu com a população através do mandato, ele tem que sair. Obrigado pela participação, vereador Marcos Papa. André, muito obrigado, prazer em tê-lo aqui. Obrigado pela sua audiência, até o próximo ponto do encontro, se Deus quiser.